Olá, tudo bom? Bem-vindos aí para mais um tema e hoje vamos falar sobre câncer de mama. Então, vamos começar aí entendendo um pouquinho as causas. Eu vou sair fora da medicina tradicional, que isso vocês já estão cansados de saber. Uma das coisas que homens às vezes não sabem, né, e até mulheres, é que homem sim pode ter câncer de mama. O homem tem a glândula mamária, só que ela é atrofiada, ela não é desenvolvida igual na mulher, pelos fatores genéticos e hormonais, óbvio, né? O homem não precisa amamentar o filhote, então não precisa ter a glândula desenvolvida, como é na maioria dos machos na natureza. Não é exclusividade das fêmeas, tá? Existem raridades aí onde o macho alimenta o bebê, mas são raridades. Nós vamos falar aqui do ser humano, beleza? Então, apesar de o homem não ter a glândula mamária, as mamas desenvolvidas, ele tem sim a glândula mamária e ele pode sim ter câncer de mama também, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem ou se ouviram falar, acharam que era mito ou que não era verdade, mas é um fator real, sim, certo? Então agora nós vamos entrar diretamente para entender um pouquinho como a maioria dos cânceres funciona. Então primeiro entender que o câncer, ele não é um sintoma, tá? Ele é algo complexo que tem geralmente mais de uma causa. Ele não é uma causa específica, leve. Geralmente é uma combinação de fatores. Isso, a maioria dos pesquisadores, médicos, cientistas, biólogos, vem encontrando isso dentro da medicina, dentro da área da saúde e entendendo que o câncer é uma combinação de uma série de componentes. Um dos maiores componentes, isso você pode checar você mesmo na história, se você é profissional da área da saúde, ou se você teve alguém na família que teve qualquer tipo de câncer, você pode verificar que na história dessa pessoa, antes dela começar a ter o câncer, alguns meses ou anos antes dela ter o câncer, ela vivenciou uma experiência traumática emocional. Geralmente de cunho inesperado, inusitado, vivenciado de forma dramática, mais de uma vez na vida. Então, isso foi descoberto pelo médico chamado Dr. Hammer, alemão, falecido em 2017, e ele descobriu nele mesmo, porque ele teve câncer de testículo, e a esposa dele teve um câncer de ovário, lá nos anos 80, 79 e 80, após o falecimento do filho dele, chamado Dirk Hammer. O filho dele tinha na época uns 20, 21 anos de idade, faleceu inesperadamente, depois de um tiro acidental, veio a falecer e alguns meses depois, o Dr. Hammer desenvolveu um câncer no testículo e a sua esposa um câncer no ovário. E ele começou a fazer uma série de pesquisas e em cima de tomografias, mas feitas de uma maneira diferente no tomógrafo, e ele descobriu alguns padrões que se repetiam. Na verdade, muitos padrões. Ele descobriu mais de 50 critérios que se repetiam em todas as pessoas que tinham câncer. Primeiro, todas elas tinham vivenciado algo dramático, inesperado, inusitado, que tirou o chão dela. Só que esse algo dramático, inusitado, inesperado, ele tem um componente emocional, que pode ser medo, que pode ser raiva, que pode ser impotência, que pode ser uma separação brutal, enfim, tem alguns tipos de padrões emocionais e dependendo do tipo da emoção, ele vai desencadear num órgão ou no outro. Então, por exemplo, uma raiva
vivenciada em relação a dinheiro, uma raiva com dinheiro, nunca vai dar um problema, por exemplo, no trapézio. Porque o trapézio não tem nada a ver com raiva de dinheiro. Raiva em relação a sobrevivência, alimento, o impacto é sobre o estômago, porque tem tudo a ver com o alimento ser digerido e proteger o território alimentar. Então, o Dr. Hammer, ele não era um cara holístico, muito pelo contrário. Ele era um cara científico e ele foi estudar os animais e ele descobriu que, baseado na função de cada órgão, vai ser a percepção e o conflito emocional que a pessoa vai vivenciar. Mas, olha que interessante. A primeira coisa que ele descobriu, que o câncer não é um castigo, que o câncer não é uma punição, que o câncer não é um azar, que o câncer não é algo maligno, muito pelo contrário. O câncer e as demais doenças que advêm de um conflito emocional, o corpo vai fazer um mecanismo de defesa frente àquilo que está sendo vivenciado e não está conseguindo ser resolvido. Então o corpo vai desenvolver através de um crescimento celular, através de uma paralisia das funções da célula ou através de uma necrose, a morte celular, ele vai desenvolver um mecanismo de defesa para cada vivência que a pessoa tem. Então você pode ver que na selva os animais dificilmente, raramente têm uma doença crônica, dificilmente na selva os animais têm algum tipo de câncer. Isso tem um porquê. A primeira coisa é que não existe culpa e vergonha nas emoções dos animais. Sabia disso? Os animais têm medo assim como o ser humano, os animais têm raiva assim como o ser humano, os animais têm tristeza assim como o ser humano, mas os animais não têm o sentimento de culpa e não têm o sentimento de vergonha natural deles. Você fala, mas meu cachorrinho tem vergonha. Tem porque você implementou neles. E na verdade o que ele tem é medo de apanhar. Só que você faz de uma maneira com que ele e os outros vejam culpa no que ele fez. E isso é uma tragédia. Porque o animal, mais cedo ou mais tarde, vai desenvolver um desequilíbrio, uma disfunção em algum órgão, uma doença crônica. Então, culpa é uma coisa do ser humano. Não existe nos animais. Vergonha também não. E é um dos grandes fatores que os animais não desenvolvem câncer com facilidade. É uma das características. Então, olha só o que a gente começou a entender em relação ao câncer. Não só o câncer de mama, mas todos os tipos de câncer. Se você falar, Gustavo, na sua opinião pessoal, em todos esses 21 anos de prática, e mais de 9.000 pacientes atendidos, quais são as traumas emocionais, que tipo de emoções que mais causam doença e câncer? Eu posso falar para vocês disparadamente o sentimento de culpa. A culpa é um gerador gigantesco de câncer e inúmeros tipos de doenças. E o ser humano é muito bom em colocar culpa. Para quê? Para controlar os outros seres humanos. Então, isso não é teoria da conspiração nem nada. O mundo funcionou desde a época de Jesus assim. Para controlar a população, coloca culpa e medo na população. Então isso é uma tragédia e a gente vem pelas religiões. Sempre tem que ter um céu, um paraíso, tem que ter um inferno. Sempre tem que ter um culpado, sempre tem que ter a vítima. E isso traz uma dualidade horrível para a saúde da pessoa, espiritual, mental, emocional e física. Gustavo, como pode solucionar esse problema?
você deleta a palavra culpa do seu dicionário, do teu sistema nervoso e coloca no lugar responsabilidade. Uma coisa é eu deixar esse controle cair e quebrar e eu ser culpado por isso. E as pessoas me apontar, eu sou culpado. Fala aí para você ver como você se sente. Se eu falar para você, apontar para você, eu apontar para você, você é culpado por isso. Olha como você se sente. Agora eu faço diferente, eu falo assim, você é responsável por isso. Olha como a vibração é menos intensa. Quando você se sente culpado por algo, o culpado tem que sofrer, o culpado tem que ser punido, o culpado tem que ser castigado. E não tem solução para o culpado, a não ser sofrer, ser castigado, punido. Não tem solução. Ele tem que sofrer, ser castigado, punido. Essa é a fama do culpado. Quando você é responsável por algo, eu deixei cair o controle, quebrou, e agora eu sou responsável, sabe o que eu vou fazer? Procurar uma solução. Sem punição, sem ameaça, sem sofrimento, sem castigo, sem perigo. Olha só que bonito. Se você tirar a palavra culpado do dicionário, substituir ela por ser responsável, a vibração tua muda e o foco teu muda. Porque agora você vai atrás de uma solução. Eu quebrei um prato, ou eu conserto o prato, não tem solução, solucionado está. Ou eu compro um novo e acabou o problema. E eu me desculpo e acabou o problema. Foi resolvido. Agora, quando você tem culpa e vítima na história, a culpa vai ficar por anos, a vítima vai ficar por anos. Não tem solução. E a gente aprende com pai e mãe, avós, a vida inteira. Quando você é pequeno, e vocês irmãos, quem tem irmãos aí sabe muito bem, apronta uma arte, quebra uma coisa em casa, etc, etc. Vem a mãe, principalmente, e fala assim, quem foi? Eu quero achar o culpado. Eu não quero saber como que a gente vai resolver o que quebrou. Eu não quero saber se eu vou educar você bem ou mal. Eu quero saber quem foi. Ou seja, nós vamos procurar um culpado. E assim a gente cresce. E assim a gente vê no noticiário. A menina foi estuprada. O que eles fazem? Vão dar atenção à menina que foi estuprada, entender o que ela sentiu, procurar um tratamento para ela, fazer ela voltar a viver, ter relacionamento amoroso. É isso que é o foco? Não. O foco não é solucionar o problema da menina. O foco é dado no culpado. Quem foi o culpado? Quem foi o estuprador? Vamos fazer ele sofrer, vamos fazer ele pagar a injustiça que ele fez e tal, e tem que sofrer. Olha só que primário que é o nosso pensamento. Mas eu posso falar não só por mim, mas pelos estudos do Dr. Hammer, pelos estudos de outros profissionais da área médica, pelos meus colegas que atendem no Brasil e fora do Brasil, essa área terapêutica, a culpa é o maior causador de câncer e doenças inúmeras que a gente pode imaginar. Se ele não é o causador primário, ele cronifica a doença. Porque às vezes a culpa não foi a causa primária da doença. Mas ao longo do tempo da doença, você começa a se sentir culpado e aí você cronifica a doença e prolonga essa doença. Então a primeira, e olha o que a medicina convencional muitas vezes faz. A medicina convencional ela é boa, ela tem o seu momento de entrar, o seu momento de sair, o medicamento tem a sua validade, as cirurgias têm a sua validade, sim, ela é muito boa. Mas tradicionalmente, hoje está mudando, graças a Deus está mudando, mas antigamente o que os médicos faziam? Chegava um fumante no cardiologista, chegava um bebedor de cachaça no cardiologista,
Os exames davam alterado. O que o médico vomita em cima do paciente? Medo. É a famosa educação pelo medo, pela culpa. Olha aqui, seu João, seus exames estão horríveis. Se o senhor continuar fumando, em 1 ano, 5 anos, o senhor vai ter câncer de pulmão. Se o senhor continuar bebendo, o senhor vai ter câncer no fígado. Metendo medo e culpa no paciente. Agora, ele não quer saber o que está por trás. Ele não quer solucionar o problema. Ele quer impor medo e culpa para ver se o paciente muda. E aí, meus amigos, aí o negócio pode até desencadear uma doença. Sim, uma frase dita por alguém que tem autoridade pode fazer um efeito nocebo. Então esse é um conceito que muitas vezes muita gente nunca ouviu falar. Vocês já ouviram falar do efeito placebo, mas existe o efeito nocebo. O que é um efeito placebo? Efeito placebo existe em todo medicamento, terapia que existe para tratar um problema, uma doença. Efeito placebo, ele responde por até 30% de melhora da doença. Não teve nada a ver com a química, com o remédio. Não teve nada a ver com a terapia que foi feita. Teve a ver com o acreditar do cérebro, o poder mental da fé, do acreditar do paciente, que aquilo que o profissional deu para ele, ou fez nele, curou ele, ou vai curar ele, e aí cura. Isso chama-se efeito placebo. E existe também o efeito nocebo. É o outro lado da moeda, que é um efeito maléfico, acreditado pelo paciente. Então o paciente chega no consultório e o médico lá, que para ele é Deus, para o paciente, aquele médico é Deus, ele tem uma autoridade. Ele fala: seu João, acabou pro senhor, viu? Não tem mais solução não. Esse seu coração aí, ó, esse seu pulmão, tem mais jeito não. Esse seu joelho, essa sua lombar, pela sua idade, ó, é só ladeira abaixo. Daqui a 1 ano vai estar muito pior. E aí o paciente acredita nisso e começa a piorar pelo que o profissional, o médico, o outro profissional falou. Então, existe o efeito nocebo que a gente tem que cuidar. E quem tem câncer, mais ainda. Porque o câncer, quando o médico fala assim, ó, tem metástase, ó, só tem 6 meses de vida. Se o paciente acreditar que aquele médico é Deus e o que ele fala é aquilo, não tem outra opinião, não tem outros caminhos que levam a Roma, e ele acreditar fiamente naquele profissional, ele pode desenvolver um efeito nocebo e pode começar ladeira abaixo. Vocês já viram isso? Quantas pessoas com Covid tiveram isso? Era uma coisa pequena, mas a mídia fez um medo tão violento na cabeça das pessoas. Não quer dizer que era para ser desleixado. Não estou falando do outro lado da moeda, mas estou falando do caos que se colocou de medo e pânico na população. E aí vem um médico desavisado ou um profissional da área de saúde desavisada e fala: Deus me livre. Você encostar em mim sem estar com álcool, Deus me livre. Você respirar aqui dentro sem estar com máscara, Deus me livre. E a paciente começa a ter um efeito nocebo. Então a gente viu isso nessa pandemia. Quantas pessoas pioraram, foram para uma UTI, foram entubadas por causa disso. Eu tenho um exemplo clássico que eu ouvi de um amigo muito próximo, que o pai dele tem um problema grave, enfim, e ele respira, ele está numa situação bem delicada, que respira só por aparelho, está entubado e vive com aquele aparelho em casa. E teve um momento que o aparelho deu um problema e tiveram que levar o aparelho para uma manutenção. E quando trouxeram o aparelho, esse paciente descompensava, não melhorava,
porque o paciente via que aquele aparelho não era novo, veio da manutenção. Até que trocaram o aparelho por um aparelho novo, o aparelho não tinha nada. O aparelho funcionava corretamente, mas o paciente descompensava a respiração. E aí, no momento que trocaram esse aparelho e era igualzinho, ou falaram que o aparelho era novo, eu acho que foi isso que aconteceu, falaram que o aparelho era novo, que tinha trocado por um novo, o paciente melhorou. Olha só que interessante. O paciente tem efeito nocebo e placebo logo depois. Vocês entendem como isso funciona? Então o poder da mente é muito claro aí na parte emocional do câncer, de qualquer tipo de câncer. Então o resumo da ópera, se você perguntar qual a emoção que mais gera câncer, são duas. A culpa gera câncer, sim, e o medo. Qual a emoção que mais gera todo tipo de doença? Culpa. Primeiro lugar, tá? Culpa. Mas qual a emoção que está mais ligada a todos os tipos de câncer? Não doenças. De câncer. Qualquer tipo de câncer. Medo. O medo é um grande gerador e piora e cronifica a doença. E lembra que chama tumor. Tu morre. Tumor. Câncer. Maligno. Olha o que a gente vem escutando há anos e anos e anos, desde quando você é bebê, está na vida fetal, que foi trazido de pai, de avós, de bisavós. Câncer mata. Câncer não tem cura. Câncer pode virar maligno. Olha só, maligno. Então, não tem cura. Então, você vai morrer. Quimioterapia é horrível. Quimioterapia mata células boas. Quimioterapia a pessoa vai passar mal, vai sofrer. Olha o que a gente vem escutando anos e anos. Então, o medo embutido em cima da doença, em cima do câncer, é muito forte para fazer a pessoa não melhorar. E as pessoas que tradicionalmente se curam do câncer é que elas vão para o outro perfil. Ou elas resolvem o conflito de base de cada um dos tipos de câncer, porque cada câncer é uma coisa específica, ou ela sai do medo. Você entendeu? Ela sai do medo. Ela vai fazer... Então, existem relatos e mais relatos de pessoas que se curaram, continuando a quimioterapia, a radioterapia e cirurgia, e que saíram e não quiseram quimioterapia, e não quiseram radioterapia, e se curaram do câncer, e não voltou o câncer anos depois. São pessoas que saíram da frequência do medo, começaram a assistir filmes de comédia, mudaram as amizades, pararam de se relacionar em pessoas que só falavam de câncer e doença. Aquele ciclo de amizades das pessoas tóxicas, com dó, com pena, falando dos malefícios, falando que pode morrer, que fulano de tal morreu. Então elas saíram dessa frequência de medo. Elas, graças a Deus, encontraram um médico e uma equipe de enfermeiro, de psicólogo, de fisioterapeuta, etc, 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 que via o lado bom da vida, que via as coisas boas, que não ficavam entrando na frequência do medo, de morte, de sofrimento, etc, etc. Essas pessoas se curaram. Isso existem inúmeros e inúmeros e inúmeros relatos relacionados a isso. E agora, para fechar, eu vou falar rapidamente do conflito específico do câncer de mama. Gustavo, por que você não pode falar muito sobre isso? E vocês viram que por enquanto eu não falei ainda nada da mama. Porque é muito delicado eu falar sobre câncer e dar uma informação para vocês. O que vocês vão fazer com essa informação? Eu tenho que ser responsável com o que eu falo. Porque existe uma fase de cura.
E numa fase de cura, meus amigos, quando a pessoa sai do conflito e começa a se curar, dependendo do tipo de câncer, na hora que ela relaxa o conflito emocional, as células podem aumentar e o câncer pode aumentar num primeiro momento. E aí é visto por algum exame, alguma coisa, erradamente, que o câncer está piorando. E a pessoa entra no medo de novo. Então eu não posso ficar, a não ser num curso, explicando muito, porque isso leva horas e horas para entender todos os fatores. E eu sempre falo para os meus alunos, quem não tem experiência não tem que ficar dando pitaco em cima de câncer, que é uma coisa delicada, não tem que ser falada ao vento, como se fosse vomitar. Fala qual que é o conflito do câncer de mama. Não é assim que funciona. Porque existe uma fase de crise de cura e uma fase onde relaxa o conflito, e dependendo do tipo do câncer, num primeiro momento ele aumenta, para depois ele sumir. Então, se eu falo aqui e tem uma pessoa aí do outro lado que tem algo no início, um nódulo, alguma coisa, e aí relaxa o conflito e começa a aumentar, a pessoa se assusta, entra no medo, piora o processo. Então eu não posso dar muitos detalhes em relação ao conflito do câncer de mama, justamente por isso, para a pessoa não entrar no medo, porque tem fases de cura. Não é simplesmente tipo o livro O Corpo Fala, ou aqueles livros outros que falam da doença e o conflito. Não é isso a nova medicina germânica. A nova medicina germânica, você tem que entender que fase está, se é uma fase inflamatória, se é uma fase ativa do conflito, quando que aconteceu. Então tudo isso dentro de um consultório, tratando o paciente durante 1h30, consegue ser entendido através de exames também. Os exames ajudam, saber o tipo que é, se é da glândula mamária, se é dos canais galactoformes da glândula. Então, basicamente, nós temos 2 tipos de câncer, segundo a nova medicina germânica. O câncer da glândula mamária e o câncer onde atinge os canais que drenam o leite, chamados canais galactoformes, galactoforos, dependendo se é espanhol, enfim. Então, existem 2 tipos. Mas só para vocês entenderem um pouquinho o processo do conflito, nós estamos diante de conflitos que pode ser ou com um parceiro amoroso ou com filhos. Normalmente é com filhos ou alguém que você cuida como se fosse filho. Pode ser uma mãe doente, pode ser uma vovozinha doente, pode ser um cachorro, a pessoa nunca teve filho na vida, 15 anos cuidando daquele cachorro, dormindo com o cachorro, tratando como se fosse o filho, e alguma coisa acontece. Eu não posso dar detalhes em relação a isso, mas envolve essa parte da proteção em relação a filhos. Pode ser com parceiro amoroso, é um outro tipo também, certo? Então a mama está relacionado a esse tipo de proteção. Então, isso é um pedaço do processo, certo? Até mais. Tchau, tchau. Boa semana.